Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, porque já tem trabalho, né? Paulo Pesolano, apresentado agora no final da tarde da última sexta-feira, já está trabalhando aqui em Porto Alegre com Abel Braga, os outros integrantes também do Departamento de Futebol Colorado. Gostei da entrevista, viu? Gostei da entrevista e quero destacar alguns pontos com vocês também. Quero falar sobre a busca do Internacional por atacantes e uma reunião com o Rafael Borré. E olha, eu tô com uma leitura de que a gente vai acabar trocando aí a fotografia, vai ter mudança na fotografia para 2026, principalmente no que diz respeito ao ataque do Internacional. Também questões envolvendo, né, essa mudança de fotografia, como eu disse, mas também principalmente a questão aqui, ó, de pilas por conta dos últimos processos aí que o Internacional tem na questão judicial, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também, ativa a notificação, hoje tem sorteio do Clube do Ernest e hoje vai estar valendo uma pizza grande da Barão Pizzas, mais uma pizza brotinho, mais um refrigerante, cara, pizza para toda a família, quem sabe no final de semana aí, né, no finalzinho de domingo, ganhou hoje, amanhã domingo já pode pedir tranquilamente na faixa, beleza? É pra galera que segue o Clube do Ernest, toda terça, toda quinta e todo sábado tem sorteio aqui no canal. Mas eu quero pincelar rapidamente algumas questões do Paulo Pesolano ontem na coletiva, quando, claro, ele fala sobre a honra, né, de estar com o Abel, a honra de ser o plano B do Tite, pelo Tite ser um excelente treinador. Ele fala sobre a questão dos processos que ele gosta de fazer, mas ele prefere que a coletiva não seja o momento de falar, né, de ele falar, ele quer que o campo fale e não ele, né, que aí os jornalistas e consequentemente os analistas que a partir do jogo dele no campo podem falar alguma coisa, aquela coisa toda. Mas eu quero destacar uma frase que ele disse na coletiva e quero que vocês atentem para o tempo verbal e para quem ele fala, como ele se inclui. Olha só, o diagnóstico de 2025 me parece que foi um fator muito anímico. Isso o Abel já falou, isso o presidente já falou, o D'Alessandro falava também e tal, quando o D'Alessandro era diretor esportivo. Eu vi todos os jogos quando eu fechei com o Inter. Tomávamos um gol e desabávamos. Ou seja, ele está falando sobre o 2025, em que ele não estava aqui, mas ele estava usando o seu momento junto, ele estava usando o fato de estar, né? Ele bota o nós tomávamos, ou seja, já está incluído no projeto lá atrás. Isso já me pareceu excelente, porque o cara já se imbuiu no processo, na luta para se manter na Série A. E aí ele fala, né? Mas um pouquinho antes, ele diz o seguinte: eu gosto de jogadores humildes e que saibam onde estão. Eles estão no melhor time do mundo e o jogador tem que dar 100% dentro do campo. Em cima dessa questão do Pesolano, eu quero trazer para vocês alguns bastidores, tá? Vai haver uma reunião com o Rafael Borré. E talvez essa frase de jogador que dá 100% no campo e jogador que sabe onde está seja benéfico ao colombiano. Não é mentira, ou vamos dizer, não é novidade para ninguém que o Rafael Borré hoje é o principal salário do grupo e o custo-benefício dele não bate, né? O que ele produz em campo não é o mesmo que ele faz ali valendo 1.800.000, que é o todo que ele ganha. O presidente Alessandro Barcelos vai ter uma reunião com ele para definir se ele quer diminuir um pouco do salário, se ele quer fazer alguma outra movimentação de mercado, se ele está disposto a jogar em outro clube e o que ele pretende para 2026. O Borré, ele acredita que ele pode estar na Copa do Mundo. Tem sido chamado aí nas datas FIFA, né, para defender sua seleção e acredita que também pode, assim como o Carboneiro, defender o seu país na principal competição de seleções do mundo. E acredita que o Internacional pode alavancar ele nesta questão envolvendo, sim, né, a participação na Copa do Mundo. Ele não é titular, ele entra pouco até na seleção, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse interesse de Copa do Mundo e acha que o seu desempenho no Inter pode fazer bem.
Tem quem diga que ele quer jogar o Campeonato Gaúcho desde o início. Independente se o projeto é colocar os guris, o terceiro time e tudo mais. Ele quer jogar ou ele estar apto fisicamente e tecnicamente para quando for o time quente ali pela quarta, quinta rodada do Campeonato Gaúcho, porque já tem inclusive um Grenal na quinta rodada, com daí o Pesolano e não o Pablo Fernandes, bom, daí ele já estaria um pouco à frente dos demais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do ataque, e por que eu acho que vai ter movimentos dentro do mercado e até mesmo mudança de fotografia, é que não só o Ricardo Matias está saindo, né, para o mundo árabe, como a gente já noticiou aqui com exclusividade lá atrás na última semana, mas também tem a questão do Pedro Raul e do Bruno Rodrigues, que o Internacional está consultando constantemente como estão as situações dos dois atacantes. O Bruno Rodrigues é um jogador de 28 anos, está no Palmeiras, passou por dificuldades tremendas com cirurgias no joelho, e a partir dessas cirurgias no joelho teve dificuldades tremendas também, né, para manter uma sequência dentro do Palmeiras. Nesse ano, agora voltou lá por setembro, jogou ali 10, 11 partidas, fez ainda 2 gols. O Inter olha para ele desde 2022, 2023, com o Pesolano. O Pesolano treinava o Cruzeiro e o Inter já olhava para esse atleta como uma possibilidade de reforço. E o Pesolano já conhece o atacante, deu o aval, inclusive, para ele pegar e ser contatado para aí, de repente, começar algum tipo de negociação. Porém, o Palmeiras não tem interesse em liberá-lo por empréstimo, o Inter teria que pegar e colocar um dinheiro, ou então o próprio Palmeiras trazer um reforço que faça com que ele tenha que pegar e tirar um dos jogadores do grupo. Esse é o papo que se fala nos bastidores. Já o Pedro Raul, já trouxe para vocês aqui ontem mesmo, pela parte da manhã. O Pedro Raul está, inclusive, não só querendo jogar e se vazando para o Inter, mas está tentando, junto ao Corinthians, fazer o máximo para que o Corinthians libere para jogar no Beira-Rio. E aí se fala da questão, até numa questão de redução salarial, o Inter pagaria 500 mil reais, o Corinthians 700, né? Ele ganha lá na Neoquímica Arena, não sei se o Corinthians arcaria com o resto, ou se ele abriria mão aí, enfim, são outros 500, eu não sei te dizer nesse sentido, mas eu falo pelo lado do Inter nessa questão aí envolvendo o Pedro Raul. Ou seja, tem a saída do Ricardo Matias, possibilidade de saída do Rafael Borré. Estão olhando o Pedro Raul, estão olhando o Bruno Rodrigues, os jogadores que começam a surgir no mercado e no noticiário do Inter são atacantes. Me parece muito claro que a partir do que o Inter teve dificuldade em 2025, que é a falta de gols, né? Só o Matias basicamente fazia gols, e aí, claro, o Alan Patrick quando chamava para si, os pênaltis e tudo mais. Cara, essa dificuldade o Inter vai tentar sanar logo no início da temporada. Pelo menos para mim, em cima das leituras e do que a gente vê no noticiário, no bastidor e nas falas, né, do Abel, do Pesolano e de outros aí que possam vir a entrar no microfone. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece, deixa teu like, compartilha o conteúdo, não te esquece também de te inscrever no canal, a gente já passou de 75 mil inscritos para 2026 com uma intervenção com a galera nova que está chegando por aqui, o Bolívar, o Glauco Paz, o Ale Dornelles, o Diego Brião, a gente espera bater os 100 mil e pegar a plaquinha, ia ser legal, né? Então, faz essa parceria e vem com a gente porque sempre tem muito para falar do nosso Inter por aqui. Um forte abraço, tchau!